Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se você está me acompanhando pelo Facebook, Instagram, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, 22 de fevereiro, a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro, Apóstolo. É uma festa. E por que nós celebramos isso? Por que celebrar a Cátedra de Pedro, que literalmente significa cadeira? Porque o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus 16, do 13 ao 19, vem dizer o seguinte: naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, as pessoas, o mundo, tem opiniões distintas, diversas, sobre a pessoa de Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, esse evangelho deixa muito claro que Jesus constitui a sua igreja, institui a sua igreja. E nesse ato de constituir a sua igreja, Jesus também constitui ou institui a autoridade petrina, o poder dado a Pedro das chaves, o poder de ligar e desligar. A autoridade de Cristo. Cristo concede por um tempo, até o seu retorno no último dia, para o juízo universal e por o fim na história humana como nós conhecemos, Jesus dá a sua autoridade a Pedro. Jesus entrega a Pedro, simbolizada essa autoridade pelas chaves. As chaves que Jesus tem, e é dito lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ele tem a chave de Davi, que fechando, ninguém abre, que abrindo, ninguém fecha. Isaías 22 vai dizer que eu tirarei a chave de Eliassim e passarei a outro. Este que vai receber a chave receberá a autoridade sobre a casa real e será para aqueles da casa como um pai, e eles serão para ele como um filho. Celebrar a Cátedra de Pedro é celebrar exatamente esse poder, essa autoridade que foi instituída por Cristo e foi fixada. Por exemplo, a palavra cátedra significa literalmente cadeira. Cadeira do bispo, que é fixada na igreja matriz, podemos assim dizer, da diocese. Por isso chama-se catedral. Então, celebrar a Cátedra de Pedro é celebrar a diocese hoje, símbolo da unidade, do poder e de toda a cristandade. É celebrar a Cátedra de Roma. Só que alguns vão dizer: que história! Pedro nunca esteve em Roma.
alguns vão dizer. Estou falando dos irmãos protestantes. Só que nós sabemos nitidamente, a história é fartamente documentada, que São Pedro não só foi a Roma, como diz Santo Irineu de Lyon, mas ali, junto com o apóstolo Paulo, fundou aquela diocese. Constituiu uma igreja ali, uma catedral, né? Não estou falando do prédio, mas uma igreja, uma diocese. E o próprio São Pedro, na sua carta, vai dizer, né, no finalzinho da sua carta, ele vai dizer: a eleita de Babilônia vos saúda. Ele mostrando que ele estava em Roma, que simbolicamente a cidade de Roma era chamada de Babilônia. Inclusive o livro do Apocalipse, São João vai dizer, quando caiu a grande cidade romana, pagã, imperial, ele vai dizer: caiu, Babilônia grande. E aí, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente que a história também vai dizer que o apóstolo São Paulo, ou melhor, São Pedro, foi até Roma e foi martirizado em Roma e morreu crucificado. Crucificado de cabeça para baixo, porque disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Só que existe outra argumentação, que vai se dizer que os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas veja, depois ele, o apóstolo São Pedro, também passou por uma cidade chamada Antioquia, que hoje é a atual Istambul, na Turquia. Foi ali, naquela cidade, onde os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. E nessa mesma cidade chamada Antioquia, um discípulo, né, do apóstolo São João, conhecido como Santo Inácio de Antioquia, vai dizer que, veja, Santo Inácio de Antioquia vai dizer que a igreja é chamada de católica. Ele diz: aonde está o bispo, aí está a igreja católica. Então os cristãos foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos. E também em Antioquia, e por um bispo, né, sucessor dos apóstolos, Santo Inácio de Antioquia, a igreja foi chamada de católica, que significa universal. Nessa cidade, onde fomos batizados com o nome de Nosso Senhor, Mestre, né? De nosso Senhor e Mestre, Cristo. Pedro assumiu também aí o seu papel. De Jerusalém, no cenáculo, Antioquia, e dali a cátedra de Pedro se deslocou-se para Roma, lugar que se tornou símbolo da expressão Urbi et Orbi, que quer dizer a cidade de Roma e ao mundo. Ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo, que a igreja é depositária, não está limitada, mas ecoa para os 4 cantos da terra. Por isso, celebrar a cátedra de Pedro é dizer com alegria: como é lindo ser católico! Que maravilha professar a nossa fé! A igreja vai viver até a volta do seu Senhor e Mestre, simbolizado, claro, nesta palavra cátedra, cadeira fixa, cadeira que foi fixada na catedral. E é este símbolo que nós celebramos, não o símbolo pelo símbolo, mas esta grande verdade. A igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, vai viver até a volta do seu Senhor e Mestre. Porque Jesus diz: as portas do inferno tentarão contra ela, contra ti, mas não prevalecerão. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Jesus disse que estaria com a igreja. Eu vou, mas eu vos enviarei outro Paráclito, o advogado, o defensor, outro mestre, que vos ensinará e vos recordará toda a verdade. E aí Jesus falava da pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito da verdade. O Espírito que vai exercer a missão de manter a igreja na verdade, de fazer com que a igreja anuncie toda a verdade, até o retorno de Cristo. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos ter a alegria de celebrar esta festa que simboliza que a Igreja de Cristo nunca, jamais será destruída. Ela se manterá viva e de pé até o retorno de Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.